à noite, ele estará limpando a cevada da eira. Agora lava-te, perfuma-te, veste tua melhor roupa e desce para a eira. Mas não permitas que ele te veja, até que tenha acabado de comer e beber. E quando ele for dormir, observa o lugar em que se deitar. Depois entrarás, descobrirás os pés dele e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Rute: farei tudo o que está me dizendo. Em seguida, ela desceu a eira e fez tudo o que sua sogra lhe havia falado. Depois de Boaz ter comido e bebido, alegrou-se e foi deitar-se junto ao monte de grãos. Rute aproximou-se em silêncio, descobriu-lhe os pés e se deitou. No meio da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou e assustou ao ver uma mulher deitada a seus pés. Então perguntou: quem és tu? Ao que ela respondeu: sou Rute, tua serva. Casa-te com a tua serva, pois tu és o resgatador. Então ele disse: o Senhor te abençoe, minha filha. Com este gesto mostraste bondade maior do que antes, pois não fostes atrás dos mais jovens, sejam ricos, sejam pobres. Agora não temas, minha filha, pois te farei tudo o que me pedires. Toda a cidade do meu povo sabe que tu és uma mulher virtuosa. É verdade que sou o resgatador, mas há outro parente mais próximo do que eu. Fica aqui esta noite. Se de manhã ele quiser assumir o seu papel de resgatador, que o faça. Se não quiser, juro-te pelo nome do Senhor, eu o farei. Deita-te até pela manhã. Ela ficou deitada a seus pés até pela manhã e levantou-se antes de clarear, para que não fosse reconhecida, pois ele disse: que ninguém fique sabendo que uma mulher veio até a eira. E disse mais: traz aqui o manto que te cobres e segura-o. Ela o segurou e o homem despejou nele 6 medidas de cevada e o pôs sobre os ombros dela. Depois ele voltou para a cidade. Quando chegou de volta à sua sogra, esta lhe perguntou: como foi, minha filha? E ela lhe contou tudo o que o homem lhe havia feito e acrescentou: ele me deu essas 6 medidas de cevada e disse: não voltarás para a tua sogra de mãos vazias. Noemi disse então: espera, minha filha, até que saibas como terminará o caso, pois aquele homem não descansará enquanto não tiver resolvido hoje mesmo esta questão. Amém? Mantenha sua Bíblia aberta. Pai, em nome de Jesus, pedimos diante da Tua palavra que o Senhor nos dê compreensão. Pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito, Pai, pedimos o auxílio do Teu Espírito para que o Senhor nos permita entender, compreender as lições contidas nesse texto. Pai, em nome de Jesus, retira tudo aquilo que nos é impedimento para a compreensão da Tua palavra. Se há em nós, ó Deus, alguma coisa que nos impede de ver ou de ouvir a Tua voz, de sentir, que o Senhor possa retirar de nós. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e nos ajuda, Senhor. Que não apenas o nosso coração esteja, que nossos ouvidos estejam abertos, mas que o nosso coração esteja aberto a receber a boa semente da Tua palavra. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Mantenha, por favor, sua Bíblia aberta. Nós começamos a chegar num outro momento do livro, né? Como eu disse domingo passado, raios de esperança começaram a surgir depois de tanta dor, de tanto sofrimento. Desde o capítulo 1 nós estamos vendo, 10 anos se passaram, a morte do marido de Noemi, a morte de Elimeleque, a morte de seus filhos, Malom, Quilion. Quanta dor essa família passou, sofreu, a desobediência à lei do Senhor e toda a dor que isso trouxe àquela família. Mas agora começam a acender esses raios de luz, de esperança sobre esse lar que outrora já chorou e já sofreu demais. Nesse capítulo que nós estamos lendo, nós vemos, depois de o capítulo 2, nós vimos quanto Rute vai trabalhar, né? A palavra ali, chave é trabalho. A mulher trabalha, ela vai em frente para buscar meios de sobrevivência para ela e para sua sogra, e ela consegue um lugar para colher
um lugar para obter o alimento. Essa é a plantação de Boaz, esse homem que aparece nessa história como um parente de Elimeleque, um fazendeiro, um homem de posses, um homem que não havia casado, um homem que não tinha uma esposa e filhos, mas que tinha um coração generoso e um coração disposto a ajudar essas duas mulheres que estavam passando dificuldade. Nesse momento da história, nós vemos que as duas colheitas já passaram, tanto a colheita da cevada como a colheita do trigo. Então, já aconteceu a colheita e agora, no final da colheita, Noemi elabora um plano, né? Ela elabora aqui um plano para Ruth, para que Ruth possa tomar determinadas atitudes e, com essas atitudes, se apresentar a Boaz e pedir que Boaz cumpra, então, a lei do resgatador. Essa lei a gente já viu no domingo passado. A gente aqui explicou 2 leis no domingo passado e eu vou explicar aqui novamente só para você que não estava poder entender. 2 leis que a gente viu e que elas estão aqui nesse capítulo também, que é a lei do levirato e a lei do resgatador. Vamos por partes. Primeiro, o que é a lei do levirato? A lei do levirato dizia o seguinte: se um homem casou com uma mulher e ele não teve filhos com essa mulher, e ele veio a morrer, esse homem morreu, o seu parente mais próximo, no caso, a princípio, seu irmão, né? Seu irmão mais novo, por exemplo, deveria, pela lei, casar com a viúva e ter filhos com a viúva. E dessa forma, no casamento do irmão, né, ou do parente mais próximo, que casasse com a viúva, ele perpetuaria o nome do irmão falecido. Deu para entender? Amém? Certo? Então, essa era uma lei. Israel é chamada lei do levirato. Acontece até um caso em Gênesis, Gênesis capítulo 38, aonde o filho de Judá, o filho mais velho, casa-se com uma mulher, ele não tem filhos com ela, então ele, de propósito, né, o texto explica que ele lança a semente ao chão para não gerar filhos. Deus vê a maldade daquela atitude e ele então morre. O irmão, para não dar filhos ao seu irmão mais velho que morreu, quando casa-se com a viúva, lança semente à terra e Deus assim também o mata, vendo a maldade daquela atitude. Até que o mais novo, então, pudesse casar com ela. Eu estou comentando desse caso de Gênesis 38, porque a gente vai ver na próxima mensagem, quando a gente... Aliás, daqui a 2 mensagens, quando a gente falar do capítulo 4, nós vamos ver sobre a família de Pérez, que Tamar deu a Judá, a mulher dessa história de Gênesis 38. Então, o irmão mais novo ou o parente mais próximo deveria casar para dar continuidade para que aquela família não se perdesse. A lei do resgatador era uma outra lei que dizia o seguinte: se uma família estava passando dificuldade financeira, ela poderia vender a sua propriedade, ela vendia suas terras, por exemplo, e então obtinha dinheiro para a subsistência, mas depois de um tempo, aquela família poderia recomprar as terras. Ela poderia recomprar a terra ou a casa, enfim, a propriedade, ela poderia rever aquela propriedade. Porque nenhuma compra de terra, de propriedade em Israel era permanente. Isso era uma lei para que protegesse as heranças das tribos em Israel, para que cada tribo mantivesse a sua herança, desde os tempos de Josué. Então, se uma pessoa ficou em dificuldade e vendeu a sua terra, um parente, e daí a ideia de parente resgatador, um parente que tivesse dinheiro, tivesse posse, poderia comprar essa dívida. Comprava, sim, as terras para poder manter aquela propriedade na família. Então, basicamente, a ideia é a seguinte: o João está em dificuldade e não tem condições de pagar a sua dívida. Então, o João vende a sua propriedade como forma de pagar a dívida. Aí eu, que sou um parente do João e que tenho posses, pela lei,
posso ser um parente resgatador. Então eu posso ir até o homem que o João vendeu a sua terra, chegar para esse homem e dizer, bom, eu quero comprar a propriedade que era do João. E pela lei isso era permitido, isso era devido. Então, desde que eu pagasse o valor justo, eu poderia reivindicar novamente aquela terra para que aquela terra se mantivesse na família. Então, essa era a ideia da lei do resgatador. Estou explicando isso porque é a primeira expressão que a gente vai ver aí, né? Quando Ruth, então, fala com Boaz, fala, casa-te com a tua serva, pois tu és o resgatador. E aí eu expliquei que, naquele momento em que esse texto está acontecendo em Israel, essas duas leis são praticadas em conjunto, pelo costume da época. Então, não só o levirato seria obedecido, mas também o resgate. Então, casaria com a viúva e compraria as terras. Faria as duas coisas em conjunto. É isso que a gente está vendo aqui no texto. Calma, presta atenção, que a gente vai chegar lá no que isso tem como lição para as nossas vidas, tá bom? A gente está dando um passo para trás primeiro, para depois vir construir um raciocínio. No primeiro versículo, nós vemos que a sogra de Noemi, então ela vai dizer para Ruth, a sogra de Ruth, né? Noemi vai dizer para Ruth, minha filha, vou procurar para ti um lar seguro que te traga felicidade. E daí ela vai descrever o seu plano. O texto não diz por que ela elaborou esse plano. Vai lá, toma banho, se unge, passa óleo, perfume no seu corpo, troca as roupas, vai à eira, não deixa ele te ver, deixa ele primeiro se alegrar, depois você vai lá, se apresenta. O texto não diz por que ela elabora esse plano. O fato é que naquela época, os casamentos eram arranjados pelos pais. Então, o que Noemi está fazendo não tem nada de anormal para aquela época. Ela está buscando um casamento para sua nora, que ela tem, na verdade, como uma filha, né? O relacionamento delas duas é quase que de mãe e filha. Então, ela está buscando, como costume daquela época, um casamento. E por ter aguardado o fim da colheita, porque ela não busca esse casamento logo no início, quando ela percebe, porque quando Ruth vai buscar alimento, e ela conta a história de como é que ela conseguiu alimento, ela volta para casa dizendo que conheceu Boaz, que ele é um homem rico, que ele foi generoso, que ele foi cuidadoso com ela, Noemi logo percebeu que Boaz se interessou por ela. A gente até falou disso aqui. De alguma forma, ela viu que Boaz deve ter brilhado os olhos quando viu Ruth, né? Deve ter ficado interessado nela, apaixonado por ela. Porque no final ela diz assim, no final do capítulo 2, para ela não ir buscar em nenhuma outra plantação, mas ficar por lá até o final da colheita, da cevada e do trigo. Passa-se um tempo, alguns meses, né? Talvez aqui cerca de 6 meses, entre uma colheita que estava acontecendo de cevada, depois a do trigo. E aí sim ela então deveria se apresentar para ele. Então o momento que ela escolhe é um momento oportuno, é um momento em que Boaz está alegre, está comemorando, está celebrando as boas colheitas que Deus havia dado. Eu quero só abrir um parênteses aqui. As mulheres. Noemi foi muito estratégica aqui, porque ela vai mandar Ruth para fazer um pedido no momento que Boaz está muito feliz com a colheita. E aí pensem por isso, mulheres. A hora de você pedir alguma coisa para o seu marido, não é a hora que ele chega cansado do trabalho, com raiva daquele chefe chato, né? Deixa para pedir alguma coisa na hora que ele estiver assim, bem feliz, no meio de alguma celebração, tá? A casa está em festa, a família está em festa, o homem está de sorriso de orelha a orelha, aí você vai lá, mulheres, e peça alguma coisa pro seu marido, beleza? Só fecha parênteses aí, que não podia deixar de falar disso, né? Noemi, bem mais experiente, estratégica, ela sabe o momento certo de pedir alguma coisa, e aí ela manda Ruth de forma inteligente lá no momento da colheita, no momento dessa celebração. Nessa experiência, nós vamos ver 4 conselhos que Noemi deu para Ruth naquele dia, e como esses conselhos se aplicam a nós nesse tempo. Nós vamos ver lá no verso 3 e 4,
Noemi falar para Ruth assim: agora, lava-te, primeiro conselho, ou seja, toma banho. Segundo, unge-te ou purifica-te, dependendo da versão que você está lendo. E a ideia é que, tanto de perfume quanto de ungir, era o óleo perfumado, né? Então a mulher se preparava com aquele óleo perfumado. O homem também, né? Mas aqui ela falando para Ruth, olha, lava-te, unge-te, ou seja, coloca um perfume, veste a tua melhor roupa, troca de roupa, muda de roupa aí, se coloca mais apresentável possível, e então você desce para a eira, e quando ele for dormir, observa o lugar em que ele se deitar, e depois entrará, descobrirás os pés dele e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. Quando nós estamos lendo esse texto, para nós, né, homens e mulheres do século XXI, a gente acaba já maldando, tendo uma certa malícia na questão sexual. Mas eu vou explicar. A gente vai devagar, a gente vai chegar lá. Mas não entenda como algo sexual aqui, porque não é isso que está acontecendo. Tanto é que Boaz é muito respeitador e diz assim: espera para que ninguém te reconheça na hora de voltar, para que não digam que uma mulher entrou na eira. Então ele é tão respeitador, ele é tão honrado, que ele até poderia ter se aproveitado de Ruth. Ruth, uma viúva, pobre, estrangeira, precisando, ele poderia ter se aproveitado, mas ele não faz isso. Há uma proteção da honra aqui dela, tanto é que ele não permite que ela vá embora quando as pessoas já pudessem vê-la. Ele fala para ela ir embora antes do sol nascer, para que ninguém reconhecesse. Então há uma preservação da honra, e no conselho de Noemi não há uma malícia sexual, mas eu vou explicar isso mais devagar. Primeira coisa que eu quero mostrar para os irmãos, como observação, que eu acho que deve nos saltar os olhos. O conselho de Noemi é: eu vou procurar para você um lar. Irmão, preste bem atenção aqui. O que significa isso? O que quer dizer isso? Ó, vou buscar para você um lar. Ela podia dizer assim, ó, vou buscar para você um marido, sim ou não? Vou buscar para você alguém que supra nossas necessidades. Podia ou não? Mas ela não disse isso. Ela disse assim: vou buscar para você um lar. Em outras palavras, uma família. Não é só buscar para você um marido. Não é apenas buscar para você uma casa maior. Não é apenas buscar para você a satisfação das nossas necessidades, mas é buscar para você uma família, para que você tenha uma família. Noemi entendia isso. Noemi era uma mulher que já tinha passado a dor e tinha perdido a sua família. Ela sabia o que era a verdadeira riqueza. Por isso que mesmo Boaz sendo rico, ela não vai em busca de um homem rico, ela vai em busca de um lar. Percebe a diferença? No final do capítulo 1, nós vimos no verso 21, se você puder voltar na sua Bíblia aí, capítulo 1, verso 21, Noemi disse assim, ó, na fartura parti. Isso é verdade? Vamos ver o verso 1. Verso 1, capítulo 1, verso 1. Na época em que os juízes governavam, houve o quê? Houve fome na terra. Se estava havendo fome na terra, como é que Noemi disse que partiu na fartura? Não faz muito sentido, não é? Como assim partiu na fartura se estava todo mundo tendo fome? Mas porque ela continua dizendo, vamos voltar para o verso 21. Ela diz assim, ó, na fartura parti, mas o Senhor me trouxe de volta de mãos vazias. O que ela está se referindo aqui? Família. Ela tinha perdido o seu marido e ela tinha perdido os seus 2 filhos. Então Noemi está falando assim, olha, eu parti na fartura. Eu era rica. Eu tinha uma família. Eu tinha um marido, eu tinha filhos. Eu tinha tudo. Eu só não tinha dinheiro. Minha família estava enfrentando fome. Mas eu era rica. Eu parti na fartura. Agora que eu estou pobre. Agora eu estou voltando de mãos vazias. Por quê? Porque eu perdi a riqueza que realmente me importava. Meu marido, meus filhos. Eu perdi
o que me fazia, o que me tornava uma mulher verdadeiramente rica. Irmãos, riqueza não está no que você tem no bolso. O que você tem no bolso é dinheiro. E dinheiro não substitui sua esposa e seus filhos. Dinheiro não substitui sua mulher e seus filhos. A verdadeira riqueza está na família, nos filhos que são a herança que o Senhor deu. É ali que está a riqueza. Então, é nesse sentido que ela fala, olha, eu vou buscar para você um lar. Ela não está apenas atrás de Boaz, porque Boaz é um homem rico. É fácil a gente olhar para esse texto com os óculos do nosso século, onde as pessoas se casam por conveniência, onde as pessoas se casam por ambição, por algum desejo escuso, por alguma segunda intenção. E aí a gente coloca esses óculos e lê o texto e fala assim, Noemi está querendo dar o golpe. Mas não é isso que ela está em busca, porque ela é uma mulher que foi experimentada pela dor e que compreendeu que a verdadeira riqueza está na família. Está em ter um lar, uma família. Então, por isso ela fala aqui que vai procurar para ela um lar seguro. Na tradução no original, no texto original, ela está falando assim, para encontrar para você descanso, meu filho. Descanso. Por quê? Porque Ruth havia sofrido durante muito tempo. Ruth também sofreu junto com Noemi. Então, ela agora queria buscar descanso. Não era apenas um marido, não era uma casa maior, não era apenas riqueza, suprimento das necessidades. Era a riqueza que realmente nos importa, meu irmão, é a nossa família. Essa é a sua verdadeira riqueza. Então, a primeira lição da noite precisa ser essa. Entenda, o que você tem no bolso é apenas o dinheiro. É papel. A gente um dia ganha, outro dia a gente perde, vem, vai. Mas o que você tem no seu lar, essa é a sua riqueza. Sua esposa, seus filhos, a sua família. Essa é a riqueza que realmente importa. Segunda observação importante é que ela fala assim, eu vou procurar para você esse lar seguro, esse lar de descanso, sendo que Noemi havia dito que isso seria impossível. Ela disse que isso era impossível. Volte no capítulo 1. Capítulo 1, por favor, verso 12 e 13. Capítulo 1, quando elas estão saindo de Moabe e voltando para Belém, elas param, tem ali uma conversa no caminho, e então Noemi fala para elas, verso 12, voltai, minhas filhas, ide, pois já estou velha demais para me casar. Já estou velha demais para me casar. Ainda que eu dissesse que há esperança e me casasse esta noite e depois tivesse filhos, por acaso esperarias esperar até que eles crescessem? Esperarias por eles sem se casar? Não, minhas filhas. A minha amargura é maior do que a vossa, pois a mão do Senhor se voltou contra mim. O que ela está dizendo? Não tem a menor possibilidade de eu oferecer para vocês um lar. Não tem a menor possibilidade de dar algum futuro para vocês. Junto comigo, vocês não têm mais futuro. Então, é melhor vocês voltarem para a casa de vocês, para a família de vocês. Se vocês ficarem comigo, eu não tenho condição de fazer nada por vocês mais. Veja que, na sua dor, no seu sofrimento, Noemi diz as palavras que caracterizam a lei do levirato. Ó, se eu casar e tiver um filho, e esse filho crescer, ele crescendo vai casar com quem? Com a viúva dos seus irmãos. Então, na mente, ela tem o quê? A lei do levirato. O que ela descreve nas palavras é o cumprimento da lei. Só que ela diz assim, não há esperança. Isso é impossível. Não há esperança. Ainda que acontecesse hoje e amanhã tivesse filhos, demoraria muito tempo até os meninos se tornarem rapazes para poder casar. Mas o que era impossível para Noemi, agora no capítulo 3, verso 1, se tornou possível. Ela mesma vai dizer, bom, vou conseguir para você um lar. Em outras palavras, vamos arrumar um casamento para você ter uma família. Ué, Noemi, não era impossível? Sim, era impossível. Era impossível. Aos olhos de Noemi era impossível. Uma avaliação humana das circunstâncias era impossível. Mas para Deus,
nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Então, mesmo num cenário impossível, em que elas haviam sofrido e não havia a menor possibilidade por conta da dor e da perda dos filhos de Noemi, agora esse cenário de dor, de luto, estava dando lugar a um cenário de luz e de esperança. Há uma possibilidade agora. Olha que interessante a mudança do cenário. Olha como é que o texto mudou para nós. Aquelas nuvens espessas de trevas e de dor estão abrindo e no sol começa a raiar a esperança. Essa esperança que vem quando nós depositamos a nossa vida no Senhor. As tristezas e a dor do passado não devem nos impedir de sonhar com um futuro bom na presença do Senhor. Essa é uma lição para nós aqui nesse momento do texto. Porque seria muito fácil para Noemi e para Ruth não acreditarem mais que fosse possível viver feliz, já que elas haviam sofrido tanto. Mas note, meu irmão, minha irmã, ainda que eu e você tenhamos passado por muitos momentos na vida de tristeza e de dor, o passado triste não deve nos impedir de sonhar com um futuro bom, porque para Deus nada é impossível. A palavra de Deus diz lá no livro de Jeremias, capítulo 29, verso 11, assim: bem sei eu que pensamentos tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de bem e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Esse texto me ensina que o próprio Deus tem pensamentos de bem a meu respeito. Então, ainda que você está aqui hoje e o seu passado tenha sido um passado de dores, de sofrimento, isso não deve roubar de você a perspectiva de um futuro de esperança. Se esse futuro está depositado sob os pés do Senhor, que o seu passado de dor não te roube a alegria de um futuro bom na presença de Deus. Então você pode se alegrar, você pode nutrir no seu coração esperança, porque Deus é bom. Deus é bom. Louvado seja Deus por isso. Uma pessoa que tenha vivido uma dor no seu passado, uma perda, o luto, uma tristeza muito forte, e às vezes aquilo gera um trauma, e aí ela começa a não acreditar mais que seja possível viver feliz, que seja possível ter uma história de felicidade. O livro de Ruth mostra para nós que isso não é verdade. Porque o livro de Ruth é um livro que começa com uma história muito triste, mas termina com uma história de redenção. Porque Deus é bom. Deus é bom. E porque Deus é bom, nós também podemos sonhar. Mesmo que já tenhamos vivido experiências de dor e de luto terríveis. Outra observação importante a fazermos é que a Noemi estava diferente. Noemi estava diferente. Nós vemos isso no verso 1. Aqui há uma preocupação de Noemi com o bem-estar da sua nora, de Ruth. Ela não está mais tão preocupada com ela. Porque no capítulo 1, nós vimos ela ressentida, cheia de amargura, reclamando sobre Deus. No capítulo 2, ela se isola, ela foge daquilo, mas agora no capítulo 3 parece que a postura dela mudou e ela começa a falar assim, não, eu vou buscar um lar para você. E ela começa a ter uma preocupação maior com Ruth. Ela começa a deixar de olhar só para ela e para a dor que ela sentiu e começa a olhar com mais carinho, com mais amor para sua nora. Então nós vemos que começa a acontecer uma mudança também no coração dessa mulher. Começa a acontecer uma mudança. Como eu já expliquei, a lei do levirato, eu vou só no capítulo 25 de Deuteronômios, se você puder abrir, capítulo 25 de Deuteronômios, só para a gente explicar um detalhe que vai aparecer no texto, né? Nós já lemos no texto, que é sobre o fato dela dizer, olha, deita sob os pés dele e tire o lençol, destape os pés dele, deixe os pés dele de fora. Por que Ruth fez isso? Já se perguntou, os irmãos aí mais velhos lendo a palavra, já se perguntou por que ela faz isso? Porque tirar o lençol de sobre os pés dele e aí então deitar sobre os pés de Boaz. Isso está explicado na lei do levirato.
capítulo 25 de Deuteronômio, a partir do verso 5, diz assim: se dois irmãos morrerem juntos, e um deles morrer sem deixar, morarem juntos, e um deles morrer sem deixar filho, a mulher do falecido se casará, não se casará com um estranho, alguém de fora. Seu cunhado se casará com ela, cumprindo seu dever de cunhado para com ela. E o primogênito que ela lhe der perpetuará o nome do irmão falecido, para que o nome dele não se apague em Israel. Mas se o homem não quiser se casar com a cunhada, esta irá à porta da cidade aos anciãos e dirá: meu cunhado se recusa a perpetuar o nome de seu irmão em Israel. Não quer cumprir o dever de cunhado para comigo. Então os anciãos da cidade o chamarão e falarão com ele. Se ele persistir e disser: não quero me casar com ela, sua cunhada se aproximará dele na presença dos anciãos e lhe descalçará o sapato. Cuspirá no rosto dele e dirá: assim deve ser feito ao homem que não edificar a casa de seu irmão. E em Israel, sua família será chamada da família do descalçado. Então, quando ela toma essa atitude de ir até lá, deitar, descobrindo os pés dele, Boaz é um homem cumpridor da lei. Ele entende a mensagem. E quando ele acorda, ele toma um susto, ele não percebe ainda. E ele pergunta: quem é que está aqui? A gente precisa lembrar que está tudo escuro, era de noite. E então ela vai e fala: sou Ruth, tua serva. Verso 9 do capítulo 3. Casa-te com tua serva, pois tu és o resgatador. Então ela declara qual é a intenção dela estar ali. Por isso que o texto fala da questão dos pés descalços. Só uma observação aí a título de curiosidade para a gente entender. Ela está com isso comunicando, Olha, você não vai resgatar, você não vai cumprir com a lei? Ou você vai cumprir a lei? Ela meio que coloca ele contra a parede nesse sentido. Mas Boaz é um homem bom e um homem que deseja cumprir a lei do Senhor, Desde o primeiro momento nós vimos isso. Então, o texto aqui está ressaltando a obediência de Ruth. A obediência, porque ela é uma mulher moabita, ela é uma estrangeira. Então, para ela, é algo diferente essa questão. O que ela sabe da lei é o que ela aprendeu com Noemi. Mas há um desejo nela por cumprir a lei de Deus. Então, ela vai e faz. Ela é obediente. E aí, no verso 10 e no verso 11, nós vamos ver isso. Porque no verso 5, ela diz: farei tudo o que está me dizendo. Então, Ruth vai lá e cumpre tudo. E o verso 10 e 11 vai dizer: o Senhor te abençoe, minha filha. Isso é Boaz falando com ela. Com este gesto, mostraste bondade maior do que antes, pois não fostes atrás dos mais jovens, sejam ricos, sejam pobres. Agora não tema, minha filha, pois te farei tudo quanto me pedires. Toda a cidade do meu povo sabe que tu és mulher virtuosa. Bom, o que ele está dizendo para ela? O que Boaz está dizendo para ela? Entenda, irmãos, Ruth não foi buscar um marido. Ela foi em busca de um resgatador. Se ela fosse em busca de um marido, como a cidade já tinha tomado conhecimento da atitude dela, ela poderia ter conseguido um outro marido. Fosse ele jovem, fosse ele rico ou fosse ele pobre. Mas ela não está em busca de um marido apenas. Ela está em busca do resgatador. Isso significa que Ruth tem o desejo de obedecer à lei de Deus. Ela tem o desejo de obedecer. Deixa eu lembrar uma coisa aqui que eu disse com insistência nas primeiras mensagens. Toda essa história se dá no capítulo 1 de tristeza por causa da desobediência à lei. À medida em que a história muda, é à medida em que as pessoas na história passam a obedecer à lei de Deus. Então, ao longo do capítulo 2, desde o início do capítulo 2 até o capítulo 4, nós vamos vendo como a lei de Deus vai sendo obedecida. E à medida em que a lei de Deus vai sendo obedecida, a história das duas vai sendo restaurada. Vou repetir isso. À medida em que a lei vai sendo obedecida na história, a história das duas vai sendo restaurada.
Isso é importante a gente ver. Então, por isso que quando ela vai até Boaz, ele diz assim: o Senhor te abençoe, minha filha. Com este gesto, que gesto? De chegar até ele e dizer: casa comigo, você é um resgatador. Esse gesto ele está dizendo. Com este gesto, mostraste mais bondade do que antes. Qual foi o gesto de antes? Ela ir colher o que tinha caído no chão para levar para sua família. Ela ir colher para a subsistência dela e da Noemi. Com essa atitude, ela está mostrando bondade maior, não é porque ela está atrás de Boaz. Ela está mostrando bondade maior porque ela está mostrando um desejo de cumprir a lei. Deu para entender? Amém? Então ela podia ir atrás de um bom partido que fosse jovem e rico. E os problemas estariam resolvidos. Sim? Necessidades resolvidas. Mas ela não está atrás de um marido. Lembra que eu disse no início do sermão? Ela não está atrás de uma casa, ela não está atrás da busca de suprir as necessidades, ela está em busca de um lar. E um lar se constrói em obediência à palavra de Deus. Um bom lar se constrói em obediência à palavra de Deus. Vou repetir novamente, guarde isso. Um bom lar se constrói em obediência à palavra de Deus. Os jovens que estão aqui, que ainda não casaram, preste atenção aqui em mim. Seja inteligente e faça como Ruth. Ruth não foi buscar apenas alguém para casar. Ruth foi construir um lar. Então, quando você tiver para escolher uma pessoa, né, os meninos forem escolher uma menina, escolha primeiro uma menina que se coloque na condição de Ruth, desejosa de obedecer à palavra do Senhor. E quando as meninas forem procurar também um partido nos meninos, o mesmo princípio está valendo. Procure um rapaz que tenha o desejo de obedecer à lei do Senhor. E nós vemos nessas características, tanto de Ruth como de Boaz, características ideais da gente pensar no jovem, né? Pensar aí o menino pensar na menina com quem ele quer casar e a menina pensar no menino com quem ele quer casar. Porque eu volto a dizer, por exemplo, Boaz poderia ter se aproveitado de Ruth. Ela estava necessitada, ela estava ali, era de noite, ninguém tinha visto ela chegar, ele poderia ter se aproveitado dela. Ele não faz, ele preserva ela, a honra dela. Então, meninas, se um menino não está disposto a preservar a sua honra, ele não serve para você. Ponto. E meninos, se a menina também não está disposta a obedecer à lei do Senhor e se preservar, ela também não serve para você. É isso. Agora, se você não quiser construir um lar sobre obediência à palavra de Deus, sua conta é risco. Sua conta é risco. Agora, o texto nos mostra que a grande recompensa é obedecer à lei do Senhor. O texto nos mostra isso. O texto nos aponta isso. Porque a resposta de Boaz é a seguinte: você tem um parente que é mais próximo do que eu, mas se ele não quiser cumprir, fique certa que eu vou cumprir. É o que ele disse para ela aqui no final do texto. Ele fala, olha, juro-te pelo nome do Senhor, final do verso 13 eu estou lendo, eu farei, deita-te até pela manhã. Então está dizendo para ela, ó, se o parente que você tem que é mais próximo não cumprir a lei, eu vou cumprir a lei e resgato você. Esse é o tipo de homem que a gente está falando aqui, à luz da palavra de Deus, que é um homem que quer construir um lar de acordo com a palavra. Então, um bom lar, uma família, se constrói em obediência à palavra de Deus. Esse é um lar firme, sólido na rocha. Esse é um lugar onde você pode encontrar descanso. Então, fica para nós claro que, ao dizer essas palavras para Boaz, Ruth não queria apenas um marido, Ruth não queria um homem apenas que fosse rico, ou pobre, jovem ou velho. Ela tinha o desejo de cumprir a lei de Deus, de trazer, e isso significava o quê? Trazer herdeiros, filhos que honrariam aqueles que faleceram, perpetuariam o nome da família em Israel.
Bom, qual a grande ideia, então, para nós desse texto? O que o autor está querendo transmitir para as pessoas que pegaram esse texto pela primeira vez? Quando eles liam essa sessão, o que eles podiam aprender com isso? Que a busca por obedecer e cumprir a lei do Senhor nunca irá nos desapontar. Quem busca e obedecer a lei de Deus nunca vai sair dali desapontado. Pode ter certeza disso. Ela buscou obedecer a lei de Deus e não saiu desapontada. Você também não. Eu também não. E a partir daí, então, nós devemos dar em resposta a esse texto o quê? O anseio por cumprir a lei de Deus. O anseio não apenas por buscar que as nossas necessidades sejam atendidas, mas por cumprir com zelo a lei do Senhor, tendo em mente que ao cumprirmos a lei de Deus, colhemos grandes recompensas. Quem cumpre a lei de Deus, colhe grande recompensa. Quem cumpre a palavra de Deus, colhe grande recompensa. Se você quer colher grandes recompensas na tua casa, no teu lar, na tua família, busque cumprir a palavra do Senhor. Quem busca cumprir a palavra de Deus, colhe grande recompensa. Irmãos, para a gente encerrar, eu quero propor também uma outra aplicação a esse texto. Como eu disse no final do sermão passado, Boaz representa para nós, ele ilustra para nós a figura do resgatador. E na mensagem da Bíblia, nós sabemos que o resgatador perfeito é Jesus. Então, as atitudes de Boaz, elas estão representando... Obrigado. As atitudes de Boaz, elas estão representando as atitudes de Jesus. Então, quando nós dizemos assim, Boaz é um resgatador, a semelhança de Cristo, é porque as atitudes de Boaz refletem as atitudes de Cristo. Se isso é verdade, e Boaz representa Jesus, e Jesus é o nosso resgatador, Ruth deveria representar para nós, então, a noiva. E quem é a noiva de Jesus? Quem é a noiva de Jesus? A igreja, somos nós. Então, veja, em Boaz, nós estamos olhando também, vendo Cristo. Em Ruth, devemos ver a igreja. Tendo isso em mente, vamos ler novamente o verso 3, para a gente poder fechar aqui. O que o verso 3 diz? Olha o que a noiva Ruth deveria fazer para se encontrar com o noivo. Boaz, agora lava-te, perfuma-te e veste tua melhor roupa. Então vamos pegar os conselhos que Noemi está dando para Ruth e vamos trazer esses conselhos para nós, igreja, noiva de Jesus, que está diante de se encontrar com o seu noivo, com o seu resgatador. Primeiro conselho, lava-te. Lava-te. E à luz da teologia bíblica, o que isso significa para nós? Purificação. Purificação. Do quê? Dos pecados. De tudo aquilo que nos enche de sujeira. Ruth deveria se lavar para se limpar da sujeira física. E nós, Igreja do Senhor, nos lavamos, e nos lavamos não em qualquer lugar, nos lavamos não em qualquer água, mas no sangue do Cordeiro, para nos limpar de toda a sujeira espiritual. Então, se nós desejamos nos encontrar com o nosso noivo, primeira atitude, nos lavar. Nos lavar. Apocalipse 1, verso 5 diz assim: e da parte de Jesus Cristo, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, que é fiel testemunha, aquele, Jesus, que nos ama e nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue. É por meio do sangue que Cristo, então, lava a sua igreja, purifica a sua igreja. É por meio do seu sangue, por derramar do seu sangue naquela cruz, que Cristo verteu ali para a purificação dos nossos pecados. Por isso, tão oportuna a música que a gente cantou antes desse sermão. Tão oportuna. Eu preciso me lavar. Eu vou me encontrar com o meu noivo. Eu não vou chegar diante dele de qualquer jeito. Eu não vou me apresentar diante de Jesus, todo sujo, imundo da lama do pecado. Eu vou me lavar no seu sangue.
Eu vou confessar diante dele as minhas culpas. Eu vou confessar diante dele o meu pecado. Mas, irmão, entenda, só há banho quando você tem consciência da sujeira. Sim ou não? Você tem que ter consciência, estou sujo. Preciso me lavar. Então, por isso que eu quis começar, antes de pregar, orar a Deus e pedir que o Senhor nos desse uma coisa: consciência do pecado. Necessidade de arrependimento. Porque se não houver uma conscientização em mim do meu pecado e a necessidade de me arrepender, de confessar, eu nunca serei limpo. Como é que eu vou me apresentar diante do meu noivo todo sujo? Isso não vai acontecer. Então, daí a necessidade de nós nos lavarmos com o sangue de Jesus. Confessar diante dele os nossos pecados, porque ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É o que diz 1 João 1,9. Não apenas alguma injustiça, mas toda a injustiça. Jesus pode purificar você de toda a injustiça. Se você deseja ter uma vida feliz, se você deseja ter um lar de descanso, um lar seguro, se você deseja construir a sua casa, a sua família, sobre essa rocha firme, inabalável que é o Senhor Jesus, comece confessando a Ele seus pecados, a sua maldade. Comece pedindo ao Senhor que purifique você dos seus pecados. Comece a lavar-se dos seus pecados. Se necessário for, com lágrimas sim, com choro sim, com pranto sim. Que haja contrição em você. Entende? Às vezes nós viemos para a igreja, falamos de pecado, mas não há contrição. Você não chora pelos seus pecados. Mas se seu chefe brigar com você, você chora com medo de ser mandado embora. Você chora por tanta coisa, não é assim? Você chora pelo emprego que não conseguiu. Você chora pela casa que ainda não tem. Chora pelo carro que ainda não anda. Chora pelo aumento que ainda não veio. Mas por que você não chora pelos seus pecados? Por que você não chora por não ser parecido com Jesus? Ou você é tão orgulhoso assim? Ou você é tão vaidoso de vir para a igreja e de pensar, o que vão pensar de mim se me verem chorando? Pouco importa. O problema é de quem pensar. A gente não está na igreja para ser um bando de fariseu, hipócrita. A gente está na igreja porque há uma necessidade de um Salvador. E nós viemos aqui para buscar esse Salvador. E se necessário for, eu vou me derramar diante dele com lágrimas, com contrição, com dor, com pranto, com arrependimento, sim. Porque eu entendo a minha necessidade de um Salvador. Do contrário, eu vou entrar por essa porta, vou sair aqui e continuo sujo, sem purificação do pecado. Jesus não vem para buscar uma noiva suja. Jesus veio para buscar uma noiva lavada. Depois o texto fala assim, unja-te. E a unção no Velho Testamento, essa unção com o óleo do Velho Testamento, representa o Espírito Santo de Deus que foi derramado amplamente sobre a igreja. O óleo derramado sobre o sacerdote no Velho Testamento representa a unção que estava sobre Jesus e que agora, através do seu Espírito, é derramada sobre todos nós. A carta de 2 Coríntios, Paulo vai dizer que esse é o bom perfume que exala de nós, o Espírito Santo de Deus. É necessário uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. É necessário que as pessoas olhem para a minha vida e para a sua vida e vejam em nós as marcas do Espírito Santo de Deus. Amor, paz, bondade, mansidão, domínio próprio, benignidade. Elas precisam olhar e ver em você que você é uma pessoa ungida pelo Espírito Santo. Isso será um bom perfume que exala da sua vida. Não exala do seu discurso. Exala da sua vida. Suas palavras. Pensa comigo, você pode chegar num lugar fedendo. Você não disse uma palavra. Todo mundo sentiu o seu cheiro. Não é assim? Mas você também pode chegar num lugar cheiroso. Você não disse uma palavra. Todo mundo sentiu o perfume. A unção do Espírito Santo nem sempre se traduz em palavras. Mas ela é percebida àqueles que estão ao nosso redor.
você precisa ser uma noiva lavada e perfumada no seu Senhor. E depois a sua roupa não serve. A roupa que você tinha no passado não serve. No livro de Colossenses, Paulo, escrevendo na igreja de Colossos, no capítulo 3, ele fala de algo maravilhoso. Ele diz assim: já que vós fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de cima, e não nas que são da terra. Pois morreis, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, ou seja, quando Ele voltar, também vos manifestareis com Ele em glória. Quando o noivo voltar, nós também nos manifestaremos em glória. Portanto, conclusão disso: eliminai vossas inclinações carnais, prostituição, impureza, paixão, desejo mau, avareza, que é idolatria. E por causa dessas coisas, que a ira de Deus sobrevém aos desobedientes. Nelas também andastes no passado, quando ainda viveis nessas coisas. Está falando assim, vocês lá atrás viviam nisso, vocês praticavam isso. Verso 8, mas agora livrai-vos de tudo isso: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes. Não mintais uns aos outros, pois já despistes do velho homem com suas ações. Despistes. A palavra de propósito é como se tivesse tirado as roupas do velho homem. Despistes do velho homem. Verso 10. E vos revestistes, coloquei outras roupas. Que roupas são essas? Do novo homem, que se renova pelo pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Esse novo homem se reveste com roupas que espelham o quanto ele é a imagem de Jesus. Ele é a imagem de Jesus. Verso 12. Então, como santos e amados, eleitos de Deus, revestivos de um coração cheio de compaixão, cheio de bondade, cheio de humildade, mansidão, paciência, suportando e perdoando uns aos outros. E se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai, e acima de tudo, revestimos do amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo, domine os vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite ricamente em vós, com toda sabedoria, ensinai e aconselhai uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. E tudo quanto fizeres, quer por palavras, quer por ações, fazei em nome do Senhor, dando graças a Ele, dando graças por Ele a Deus Pai. O que Paulo está dizendo? Essa roupa nova que a gente veste são as roupas de uma vida de santidade. São as roupas de uma vida de bondade. De uma vida que não é mais dominada pelo ódio, pelo rancor, pelos desejos imorais, mas uma vida agora conduzida pelo amor, pela bondade, pelo desejo de agradar a Deus. Jesus virá buscar uma noiva lavada, uma noiva perfumada e uma noiva vestida de boas obras. Ela está bem trajada no seu casamento. Ela foi adornada. Irmãos, que no nome de Jesus, assim como Ruth foi obediente a Noemi e se preparou para o encontro com Boaz, sejamos nós, Ruth, obedientes à palavra, para nos preparar para o encontro com o nosso Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe com a sua palavra no nome de Jesus.